Olá, eu sou o Thiago Lino e seja bem-vindo a mais uma leitura por audiobook. Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. Agora sim, vamos começar a leitura. Guerra e Paz, de Liev Tolstói. Livro 1, 1805, capítulo 23. Pierre conhecia bem aquele grande cômodo dividido por colunas e um arco, com as paredes adornadas por tapetes persas. A parte do cômodo atrás das colunas, com uma alta cama de mogno com cortinas de seda de um lado e do outro um imenso relicário contendo ícones, estava brilhantemente iluminada com a luz vermelha, como uma igreja russa durante a missa vespertina. Sob os ícones reluzentes, havia uma longa cadeira de repouso, e nessa cadeira, sobre almofadas lisas e brancas como a neve, evidentemente recém-trocadas, Pierre viu, coberto até a cintura por uma colcha verde clara, a figura familiar e majestosa de seu pai, o conde Bezukov, com aquela juba grisalha acima de sua testa larga que lembrava de um leão, e as profundas rugas, características da nobreza de seu belo rosto rosado. Ele jazia logo abaixo dos ícones, suas grandes mãos grossas para fora da colcha. Na mão direita, que estava com uma palma para baixo, havia uma vela de cera entre o indicador e o polegar, e um velho criado, curvado por trás da cadeira, a segurava no lugar. Junto à cadeira estavam os sacerdotes, seus longos cabelos caindo sobre as magníficas vestes brilhantes, com velas acersas nas mãos, conduzindo o serviço lenta e solenemente. Um pouco atrás deles estavam as duas princesas mais novas, com lenços nos olhos, e logo à frente delas, sua irmã mais velha, Katishi, com um olhar feroz e determinado fixo nos ícones, como se declarasse a todos que não poderia se defender caso olhasse ao redor. Anna Mikhailovna, com uma expressão mansa, triste e indulgente no rosto, estava perto da porta, próxima à estranha dama. O príncipe Vassili, em frente à porta, perto da cadeira de inválidos, com uma vela de cera na mão esquerda, apoiava o braço esquerdo no encosto esculpido de uma cadeira de veludo que havia girado para esse fim, e fazia o sinal da cruz com a mão direita, elevando os olhos a cada vez que tocava a testa. Seu rosto ostentava uma expressão calma de piedade e resignação à vontade de Deus. Se vocês não entendem esses sentimentos, parecia dizer ele, pior para vocês. Atrás dele estavam o ajudante de ordens, os médicos e os criados. Homens e mulheres estavam separados como na igreja. Todos faziam o sinal da cruz em silêncio, e a leitura da liturgia, o canto suave de vozes graves e profundas, e nos intervalos suspiros e o arrastar de pés eram os únicos sons que se ouviam. Anna Mikhailovna, com um ar de importância que demonstrava que sabia muito bem o que estava fazendo, atravessou a sala até onde Pierre estava e lhe entregou uma vela. Ele a acendeu e, distraído, observando os que o rodeavam, começou a fazer o sinal da cruz com a mão que segurava a vela. Sofia, a princesa mais nova, rosada, risonha e com uma pinta, o observava. Ela sorriu, escondeu o rosto no lenço e permaneceu assim por um instante. Depois, erguendo os olhos e vendo Pierre, começou a rir novamente. Evidentemente, se sentia incapaz de olhá-lo sem rir, mas não resistia à tentação. Para escapar da tentação, deslizou silenciosamente para trás de uma das colunas. No meio da cerimônia, as vozes dos sacerdotes cessaram subitamente, cochicharam entre si, e o velho criado que segurava a mão do conde se levantou e disse algo às damas. Anna Mikhailovna deu um passo à frente e, inclinando-se sobre o moribundo, fez um gesto para Lorraine por trás das costas. O médico francês não segurava nenhuma vela. Encostava-se a uma das colunas com uma postura respeitosa, sugerindo que ele, um estrangeiro, apesar de todas as diferenças de fé,
Compreendia a plena importância do rito que ali se realizava e até o aprovava. Ele então aproximou-se do enfermo com o passo silencioso de alguém em pleno vigor da vida, com os delicados dedos brancos erguidos do cobertor verde, a mão livre e, virando-se de lado, sentiu o pulso e refletiu por um instante. Deram algo para beber ao enfermo, houve um alvoroço ao seu redor, então as pessoas retomaram seus lugares e a cerimônia continuou. Durante esse intervalo, Pierre notou que o príncipe Vassili deixou a cadeira na qual estava encostado e, com um ar que indicava que sabia o que estava fazendo e que, se os outros não entendessem, seria pior para eles, não se aproximou do moribundo, mas passou por ele, juntou-se à princesa mais velha e caminhou com ela até o lado do quarto onde ficava a alta cama com seu dossel de seda. Ao deixarem a cama, tanto o príncipe Vassili quanto a princesa saíram por uma porta dos fundos, mas retornaram aos seus lugares um após o outro antes do término da cerimônia. Pierre não deu mais atenção a esse acontecimento do que ao resto, tendo decidido de uma vez por todas que o que vira a acontecer à sua volta naquela noite era, de alguma forma, essencial. Os cânticos da cerimônia cessaram, e ouviu-se a voz do sacerdote felicitando respeitosamente o moribundo por ter recebido o sacramento. O homem permanecia tão inerte e imóvel como antes. Ao seu redor, todos começaram a se movimentar. Passos e sussurros eram audíveis, entre os quais o de Anna Mikhailovna se destacava. Pierre a ouviu dizer: certamente ele precisa ser transferido para a cama. Aqui será impossível. O doente estava tão rodeado de médicos, princesas e criados que Pierre já não conseguia ver o rosto vermelho amarelado com a sua cabeleira grisalha, o qual, embora visse também outros rostos, não perdera de vista nem por um instante durante toda a cerimônia. Pelos movimentos cautelosos daqueles que rodeavam a cadeira do inválido, deduziu que tinham levantado o moribundo e estavam a movê-lo. Segurem meu braço ou vocês o deixarão cair, ouviu um dos criados sussurrar, assustado. Segurem por baixo! Aqui! Exclamaram outras vozes, e a respiração pesada dos carregadores e o arrastar de seus pés se tornaram mais apressados, como se o peso que carregavam fosse demais para eles. Enquanto os carregadores, entre os quais estava Anna Mikhailovna, passavam pelo jovem, ele vislumbrou por um instante entre suas cabeças e costas o peito alto, robusto e descoberto do moribundo, e seus ombros poderosos, erguidos por aqueles que o seguravam pelas axilas, e sua cabeça grisalha, encaracolada e leonina. Essa cabeça, com sua testa e maçãs do rosto notavelmente largas, sua boca bonita e sensual e sua expressão fria e majestosa, não estava desfigurada pela aproximação da morte. Era a mesma que Pierre se lembrava 3 meses antes, quando o conde o enviou a São Petersburgo. Mas agora essa cabeça balançava desamparadamente com os movimentos irregulares dos carregadores, e o olhar frio e apático se fixava no ar. Após alguns minutos de agitação, junto à alta cama, aqueles que carregavam o doente dispersaram-se. Anna Mikhailovna tocou a mão de Pierre e disse: venha. Pierre a acompanhou até a cama onde o doente estava deitado em uma pose solene, em consonância com a cerimônia que acabara de ser concluída. Ele jazia com a cabeça apoiada nos travesseiros. Suas mãos estavam simetricamente posicionadas sobre a colcha de seda verde, com as palmas voltadas para baixo. Quando Pierre se aproximou, o conde o encarava fixamente, mas com um olhar cujo significado não podia ser compreendido por um mortal. Ou aquele olhar não significava nada além de que, enquanto se tem olhos, eles devem olhar para algum lugar, ou significava demais. Pierre hesitou, sem saber o que fazer, e lançou um olhar inquisitivo para sua guia. Ana Mikhailovna fez um sinal apressado com os olhos, olhando para a mão do doente e movendo os lábios como se fosse lhe mandar um beijo. Pierre, esticando cuidadosamente o pescoço para não tocar na colcha,
Seguiu sua sugestão e pressionou os lábios contra a mão grande, ossuda e carnuda. Nem a mão, nem um único músculo do rosto do conde se moveu. Mais uma vez, Pierre olhou interrogativamente para Anna Mikhailovna, querendo saber o que deveria fazer em seguida. Anna Mikhailovna indicou com os olhos uma cadeira ao lado da cama. Pierre se sentou obedientemente, com os olhos perguntando se estava fazendo certo. Anna então assentiu com aprovação. Novamente, Pierre assumiu a pose ingenuamente simétrica de uma estátua egípcia, evidentemente aflito por seu corpo robusto e desajeitado ocupar tanto espaço e fazendo o possível para parecer o menor possível. Ele olhou para o conde, que ainda fitava o lugar onde o rosto de Pierre estivera antes de ele se sentar. Anna Mikhailovna demonstrou, com sua postura, a consciência da importância patética daqueles últimos momentos de encontro entre pai e filho. Isso durou cerca de 2 minutos, que para Pierre pareceram uma hora. De repente, os músculos largos e as linhas do rosto do conde começaram a se contrair. Os espasmos aumentaram, a bela boca se contraiu para um lado. Só então Pierre percebeu o quão perto da morte seu pai estava. E daquela boca distorcida saiu um som indistinto e rouco. Anna Mikhailovna olhou atentamente nos olhos do doente, tentando adivinhar o que ele queria, apontou primeiro para Pierre, depois para alguma bebida, e em seguida mencionou o príncipe Vassili, num sussurro inquisitivo, e por fim apontou para o edredom. Os olhos e o rosto do doente mostravam impaciência. Ele fez um esforço para olhar para o criado que permanecia constantemente à cabeceira da cama. Quer virar para o outro lado? Sussurrou o criado, e levantou-se para virar o corpo pesado do conde em direção à parede. Pierre se levantou para ajudá-lo. Enquanto o conde era virado, um de seus braços caiu para trás, impotente, e ele fez um esforço inútil para puxá-lo para frente. Se ele percebeu o olhar de terror com que Pierre encarava aquele braço sem vida, ou se algum outro pensamento lhe passou pela cabeça moribunda, de qualquer forma, ele olhou para o braço rebelde, para o rosto aterrorizado de Pierre e novamente para o braço, e em seu rosto surgiu um sorriso fraco e piedoso, totalmente destoante de suas feições, que parecia zombar de sua própria impotência. Ao ver esse sorriso, Pierre sentiu um tremor inesperado no peito e um formigamento no nariz, e lágrimas embaçaram seus olhos. O doente foi virado de lado, com o rosto voltado para a parede. Ele suspirou. Ele está cochilando, disse Anna Mikhailovna, observando que uma das princesas se aproximava para fazer sua vez de vigiar. Vamos embora. Pierre saiu. Capítulo 24. Não havia mais ninguém na sala de recepção, exceto o príncipe Vassili e a princesa mais velha, que estavam sentados sob o retrato de Catarina, a Grande, conversando animadamente. Assim que viram Pierre e seu acompanhante, silenciaram e Pierre achou ter visto a princesa esconder algo enquanto sussurrava. Não suporto olhar para aquela mulher. Katiche tomou chá na pequena sala de estar, disse o príncipe Vassili a Anna Mikhailovna. Vai e pegue algo, minha pobre Iana, ou você não resistirá. A Pierre lhe não disse nada, apenas apertou seu braço de forma solidária abaixo do ombro. Pierre acompanhou Anna Mikhailovna até a pequena sala de estar. Não há nada tão revigorante depois de uma noite em claro quanto uma xícara deste delicioso chá russo, dizia Lorraine com um ar de animação contida, enquanto tomava um gole de chá de uma delicada xícara chinesa sem alça, diante de uma mesa onde chá e um jantar frio estavam dispostos na pequena sala circular. Ao redor da mesa, todos os que estavam na casa do conde Bezukov naquela noite se reuniram para se fortalecer. Pierre se lembrava bem daquela pequena sala circular, com seus espelhos e mesinhas. Durante os bailes oferecidos na casa, Pierre, que não sabia dançar,
Gostava de sentar-se naquela sala para observar as damas que, ao passarem seus vestidos de baile com diamantes e pérolas nos ombros nus, admiravam-se nos espelhos brilhantemente iluminados, que repetiam os seus reflexos várias vezes. Agora, aquela mesma sala estava tenuamente iluminada por duas velas. Numa pequena mesa, utensílios de chá e pratos de jantar estavam desarrumados e no meio da noite, uma multidão heterogênea de pessoas sentava-se ali, não se divertindo, mas sussurrando sombriamente e revelando por cada palavra e movimento que nenhum deles havia esquecido o que estava acontecendo e o que estava prestes a acontecer no quarto. Pierre não comeu nada, embora desejasse muito. Olhou inquisitivamente para sua monitora e viu que ela estava novamente indo na ponta dos pés para a sala de recepção, onde haviam deixado o príncipe Vassili e a princesa mais velha. Pierre concluiu que isso também era essencial e, após um breve intervalo, a seguiu. Ana Mikhailovna estava ao lado da princesa e ambas conversavam em sussurros animados. Permita-me, princesa, saber o que é necessário e o que não é, disse a mais jovem das duas, evidentemente no mesmo estado de excitação de quando bateu a porta do quarto. Mas, minha querida princesa, respondeu Ana Mikhailovna com um tom ameno, porém impressionante, bloqueando a passagem para o quarto e impedindo a outra de passar. Isso não será demais para o pobre tio no momento em que ele precisa de repouso? Conversas mundanas no momento em que sua alma já está preparada? O príncipe Vassili estava sentado numa poltrona, na sua postura habitual, com uma perna cruzada bem acima da outra. As suas bochechas, tão flácidas que pareciam mais pesadas por baixo, tremiam violentamente, mas ele tinha ares de quem pouco se importava com o que as duas damas diziam. Venha, minha querida Ana Mikhailovna, deixe Catiche fazer o que quiser. Você sabe o quanto o conde gosta dela. Nem sei o que está escrito neste papel, disse a mais jovem das duas senhoras, dirigindo-se ao príncipe Vassili e apontando para uma pasta com detalhes embutidos que segurava na mão. Tudo que sei é que seu verdadeiro testamento está em sua escrivaninha e este é um papel que ele esqueceu. Ela tentou ultrapassar Ana Mikhailovna, mas esta saltou de modo a bloquear-lhe o caminho. Eu sei, minha querida e bondosa princesa, disse Ana Mikhailovna, agarrando a pasta com tanta firmeza que ficou claro que não a soltaria facilmente. Querida princesa, eu lhe imploro, tenha piedade dele. A princesa não respondeu. Os esforços delas na disputa pela pasta eram os únicos sons audíveis, mas era evidente que, se a princesa falasse, as palavras não seriam nada lisonjeiras para Ana Mikhailovna. Embora esta última resistisse tenazmente, sua voz não perdeu nada de sua firmeza e suavidade adocicadas. Pierre, meu caro, venha cá. Acho que ele não ficará deslocado numa reunião de família, não é, príncipe? Por que não fala, primo? Gritou a princesa de repente, tão alto que todos na sala de estar a ouviram e se assustaram. Por que permanece em silêncio quando Deus sabe quem se atreve a interferir, causando escândalo logo na soleira do quarto de um moribundo? Intrigadora! Sibilou ela com ferocidade, puxando a pasta com toda a força. Mas Ana Mikhailovna deu um ou dois passos à frente para manter o controle da pasta e mudou sua estratégia. O príncipe Vassili se levantou. Oh! Disse ele com reprovação e surpresa. Mas isto é um absurdo! Vamos, me solte, eu lhe digo. A princesa soltou. E você também? Mas Ana Mikhailovna não lhe obedeceu. Deixa pra lá, eu te digo. Eu assumo a responsabilidade. Eu mesmo irei lá perguntar a ele. Eu. Isso te satisfaz? Ora, mas, príncipe,
disse Anna Mikhailovna. Após um sacramento tão solene, permita-lhe um momento de paz. Aqui, Pierre, diga-lhes a sua opinião, disse ela, voltando-se para o jovem que, tendo se aproximado bastante, contemplava com espanto o rosto zangado da princesa que perdera toda a dignidade e as bochechas trêmulas do príncipe Vassili. Lembre-se de que você responderá pelas consequências, disse o príncipe Vassili severamente. Você não sabe o que você está fazendo. Mulher vil! Gritou a princesa, lançando-se inesperadamente contra Anna Mikhailovna e arrancando-lhe a pasta das mãos. O príncipe Vassili inclinou a cabeça e estendeu as mãos. Nesse instante, aquela porta terrível, que Pierre observara por tanto tempo e que sempre se abria tão silenciosamente, escancarou ruidosamente e bateu contra a parede, e a segunda das três irmãs saiu correndo, torcendo as mãos. Ora, o que você está fazendo? Ela gritou veementemente. Ele está morrendo e você me deixa sozinha com ele? A irmã deixou cair a pasta. Anna Mikhailovna, curvando-se, apanhou rapidamente o objeto da disputa e correu para o quarto. A princesa mais velha e o príncipe Vassili, recompondo-se, seguiram-na. Poucos minutos depois, a irmã mais velha saiu com o rosto pálido e endurecido, mordendo novamente o lábio inferior. Ao ver Pierre, sua expressão revelou um ódio irreprimível. Sim, agora você pode se alegrar, disse ela. Isto é o que você estava esperando. E, caindo em prantos, escondeu o rosto no lenço e saiu correndo do quarto. Em seguida, veio o príncipe Vassili, cambaleou até o sofá onde Pierre estava sentado e se deixou cair sobre ele, cobrindo o rosto com a mão. Pierre notou que ele estava pálido e que seu maxilar tremia como se estivesse com febre. Ah, meu amigo, disse ele, segurando Pierre pelo cotovelo. E havia em sua voz uma sinceridade e uma fragilidade que Pierre jamais havia observado antes. Quantas vezes pecamos, quantas vezes enganamos. E tudo para quê? Estou perto dos 60, meu caro amigo. Eu também. Tudo terminará na morte. Tudo. A morte é terrível. E ele irrompeu em lágrimas. Anna Mikhailovna foi a última a sair. Ela se aproximou de Pierre com passos lentos e silenciosos. Pierre, ela disse. Pierre olhou para ela com curiosidade. Ela beijou a testa do jovem, molhando-o com suas lágrimas. Então, após uma pausa, disse: Ele não está mais entre nós. Pierre olhou para ela por cima dos óculos. Venha, eu irei com você. Tente chorar. Nada traz tanto alívio quanto as lágrimas. Ela o conduziu até a sala de estar escura e Pierre ficou aliviado por ninguém poder ver seu rosto. Anna Mikhailovna o deixou e, quando voltou, ele estava dormindo profundamente com a cabeça apoiada no braço. Pela manhã, Anna Mikhailovna disse a Pierre: Sim, meu querido, esta é uma grande perda para todos nós, sem falar de você, mas Deus o há de amparar. Você é jovem e agora, espero, está no comando de uma imensa fortuna. O testamento ainda não foi aberto. O conhecendo bem o suficiente para ter certeza de que isso não lhe subirá à cabeça, mas impõe-lhe responsabilidades. Você precisa ser um homem. Pierre permaneceu em silêncio. Talvez mais tarde eu possa te contar, meu querido, que se eu não estivesse lá, só Deus sabe o que teria acontecido. Sabe, o tio me prometeu anteontem que eu não me esqueceria do Boris, mas ele não teve tempo. Espero, meu caro amigo, que você cumpra o desejo do seu pai. Pierre não entendeu nada daquilo e timidamente olhou em silêncio para a princesa Anna Mikhailovna. Após a conversa com Pierre, Anna Mikhailovna voltou para a casa dos Rostov e foi dormir. Ao acordar, pela manhã, contou aos Rostov e a todos os seus conhecidos
os detalhes da morte do conde Bezukov. Disse que o conde havia morrido como ela mesma desejaria morrer, e seu fim não fora apenas comovente, mas também edificante. Quanto ao último encontro entre pai e filho, foi tão tocante que ela não conseguia pensar nele sem se emocionar, e não sabia quem se comportara melhor naqueles momentos terríveis. O pai, que finalmente se lembrava de tudo e de todos e dirigira palavras tão comoventes ao filho, ou Pierre, que fora lamentável de se ver tão tomado pela dor, embora se esforçasse para escondê-la a fim de não entristecer o pai moribundo. É doloroso, mas faz bem. Eleva a alma ver homens como o velho conde e seu digno filho, disse ela. Ela falou com desaprovação sobre o comportamento da princesa mais velha e do príncipe Vassili, mas em sussurros e como um grande segredo. Capítulo 25. Em Lysia Gori, a propriedade do príncipe Nicolau Andreevich Bolkonsky, a chegada do jovem príncipe André e sua esposa era esperada diariamente, mas essa expectativa não perturbava a rotina da vida na casa do velho príncipe. O general Nicolau Andreevich, apelidado na sociedade de Rei da Prússia, desde que o imperador Paulo o exilou para sua propriedade rural, vivia lá continuamente com sua filha, a princesa Maria, e sua dama de companhia, Mademoiselle Bourienne. Embora no novo reinado ele tivesse a liberdade de retornar às capitais, continuou a viver no campo, observando que qualquer um que quisesse vê-lo poderia percorrer os 160 quilômetros de Moscou até Lysia Gori, enquanto ele próprio não precisava de ninguém nem de nada. Costumava dizer que existem apenas duas fontes de vícios humanos, a ociosidade e a superstição, e apenas duas virtudes, a atividade e a inteligência. Ele próprio se encarregou da educação de sua filha e, para desenvolver nela essas duas virtudes cardinais, deu-lhe aulas de álgebra e geometria até os 20 anos, organizando sua vida de modo que todo o seu tempo estivesse ocupado. Ele próprio estava sempre ocupado, escrevendo suas memórias, resolvendo problemas de matemática avançada, torneando caixas de rapé, trabalhando no jardim ou supervisionando a construção sempre em andamento em sua propriedade. Como a regularidade é uma condição primordial para facilitar a atividade, a regularidade em sua casa era levada ao mais alto nível de exatidão. Ele sempre se sentava à mesa exatamente nas mesmas condições, e não apenas na mesma hora, mas no mesmo minuto. Com aquelas que o cercavam, de sua filha aos seus servos, o príncipe era perspicaz e invariavelmente exigente, de modo que, sem ser um homem de coração duro, inspirava um temor e um respeito que poucos homens de coração duro teriam despertado. Embora estivesse aposentado e não tivesse mais influência nos assuntos políticos, todos os altos funcionários, nomeados para a província onde ficava a propriedade do príncipe, consideravam seu dever visitá-lo e esperavam na imponente antecâmara, assim como o arquiteto, o jardineiro ou a princesa Maria, até que o príncipe aparecesse pontualmente na hora marcada. Todos os presentes nesta antecâmara sentiram a mesma mistura de respeito e até mesmo medo quando a porta do escritório, imensamente alta, se abriu, revelando a figura de um homem idoso e de estatura mediana, com peruca empoada, mãos pequenas e enrugadas e sobrancelhas grisalhas e espessas que, quando ele franzia a testa, por vezes escondia o brilho de seus olhos astutos e joviais. Na manhã do dia da chegada do jovem casal, a princesa Maria entrou na antecâmara como de costume, na hora marcada para a saudação matinal, fazendo o sinal da cruz com apreensão e repetindo uma oração silenciosa. Todas as manhãs ela entrava assim e todas as manhãs rezava para que a entrevista diária transcorresse bem. Um velho criado empoado que estava sentado na antecâmara
levantou-se silenciosamente e disse em um sussurro: Por favor, entre. Pela porta vinha o zumbido regular de um torno. A princesa abriu timidamente a porta, que se moveu silenciosamente e com facilidade. Ela parou na entrada. O príncipe estava trabalhando no torno e, depois de olhar ao redor, continuou o seu trabalho. O enorme escritório estava repleto de objetos evidentemente em constante uso. A grande mesa coberta de livros e plantas, as altas estantes com portas de vidro e chaves nas fechaduras, a escrivaninha alta para escrever em pé, sobre a qual repousava um caderno aberto, e o torno com as ferramentas à mão e aparas espalhadas ao redor, tudo indicava uma atividade contínua, variada e ordenada. O movimento do pequeno pé calçado com uma bota tártara bordada com prata e a firme expressão da mão magra e musculosa mostravam que o príncipe ainda possuía a tenaz resistência e o vigor da velhice robusta. Após mais algumas voltas no torno, ele retirou o pé do pedal, limpou o formão, o colocou em uma bolsa de couro presa ao torno e, aproximando-se da mesa, chamou sua filha. Ele nunca abençoava seus filhos, então simplesmente estendeu a bochecha áspera, ainda por fazer a barba, e, olhando para ela com ternura e atenção, disse severamente: Tudo bem? Muito bem. Então, sente-se. Ele pegou o caderno de exercícios com lições de geometria que ele mesmo havia escrito e puxou uma cadeira com o pé. Para amanhã, disse ele, encontrando rapidamente a página e riscando de um parágrafo para o outro com sua unha afiada. A princesa debruçou-se sobre o caderno de exercícios que estava sobre a mesa. Espere um pouco. Aqui está uma carta para você, disse o velho de repente, tirando de uma sacola pendurada acima da mesa uma carta endereçada por uma mulher e a jogando sobre ela. Ao ver a carta, manchas vermelhas apareceram no rosto da princesa. Ela a pegou rapidamente e inclinou a cabeça sobre ela. De Heloísa? Perguntou o príncipe com um sorriso frio que revelava seus dentes amarelados, ainda íntegros. Sim, é da Júlia, respondeu a princesa com um olhar tímido e um sorriso discreto. Deixarei passar mais duas cartas, mas lerei a terceira, disse o príncipe severamente. Receio que escreva muitas bobagens. Lerei a terceira. Leia isto se quiser, papai, disse a princesa, corando ainda mais e estendendo a carta. O terceiro, eu disse, o terceiro, exclamou o príncipe abruptamente, empurrando a carta para longe e apoiando os cotovelos na mesa, puxou para si o caderno de exercícios com figuras geométricas. Bem, senhora, começou ele, inclinando-se sobre o livro perto da filha e apoiando o braço no encosto da cadeira onde ela estava sentada, de modo que ela se sentiu envolvida por todos os lados pelo cheiro acre de velhice e tabaco que conhecia há tanto tempo. Agora, senhora, esses triângulos são iguais. Observe aqui o ângulo ABC. A princesa olhou assustada para os olhos do pai, que brilhavam perto dela. As manchas vermelhas em seu rosto apareciam e desapareciam, e era evidente que ela não entendia nada e estava tão apavorada que o medo a impedia de compreender qualquer explicação adicional do pai, por mais claras que fossem. Fosse culpa do professor ou da aluna, a mesma coisa acontecia todos os dias. A visão da princesa se turvava, ela não conseguia ver nem ouvir nada, apenas tinha a consciência do rosto severo e enrugado do pai perto dela, de sua respiração e de seu cheiro, e só conseguia pensar em como escapar rapidamente para o seu quarto para resolver o problema em paz. O velho estava fora de si. Movia a cadeira em que estava sentado ruidosamente para frente e para trás. Esforçava-se para se controlar e não se exaltar,
mas quase sempre se exaltava. Repreendia e às vezes atirava o caderno de exercícios para longe. A princesa deu uma resposta errada. Ora, ora, como é tola! Exclamou o príncipe, empurrando o livro para o lado e virando-se bruscamente. Mas, levantando-se imediatamente, caminhou de um lado para o outro, tocou levemente os cabelos da filha e sentou-se novamente. Ele puxou a cadeira e continuou a explicar. Isso não vai funcionar, princesa. Não vai funcionar. Disse ele quando a princesa Maria, depois de pegar e fechar o caderno com a lição do dia seguinte, estava prestes a sair. Matemática é importantíssima, senhora. Não quero que a senhora seja como nossas damas tolas. Acostume-se, você vai gostar. E deu um tapinha na bochecha dela. Isso vai tirar todas as bobagens da sua cabeça. Ela se virou para ir embora, mas ele a deteve com um gesto e pegou um livro, ainda por abrir da escrivaninha alta. Aqui está uma espécie de chave dos mistérios que sua Heloísa lhe enviou. Religiosa. Não interfiram na crença de ninguém. Eu a examinei. Pegue. Bem, agora vá. Vá. Ele deu um tapinha no ombro dela e fechou a porta atrás dela. A princesa Maria voltou para seu quarto com a expressão triste e assustada que raramente a abandonava e que tornava seu rosto comum e doentio ainda mais inexpressivo. Se sentou em sua escrivaninha, sobre a qual repousavam retratos em miniatura e que estava repleta de livros e papéis. A princesa era tão desarrumada quanto seu pai era organizado. Largou o livro de geometria e abriu ansiosamente o envelope da carta. Era de sua amiga mais íntima da infância, a mesma Júlia Karagina que estivera na festa de aniversário dos Rostov. Júlia escreveu em francês. Querida e preciosa amiga, como é terrível e assustadora a separação. Embora eu diga a mim mesma que metade da minha vida e metade da minha felicidade estão ligadas a você, e que, apesar da distância que nos separa, nossos corações estão unidos por laços indissolúveis. Meu coração se rebela contra o destino, e apesar dos prazeres e distrações ao meu redor, não consigo superar uma certa tristeza secreta que me acompanha desde que nos separamos. Porque não estamos juntas como estávamos no verão passado, em seu amplo escritório, no sofá azul, o sofá tão íntimo. Porque não consigo agora, como há 3 meses, encontrar em seu olhar, tão gentil, calmo e penetrante, um olhar que tanto amei e que parece reverberar diante de mim enquanto escrevo, renovar minhas forças morais? Tendo lido até então, a princesa Maria suspirou e olhou para o espelho à sua direita. Nele, viu uma figura frágil e desajeitada, um rosto magro. Seus olhos, sempre tristes, agora fitavam seu reflexo no espelho com particular desespero. Ela me lisonjeia? Pensou a princesa, desviando o olhar e continuando a ler. Mas Júlia não lisonjeava a amiga. Os olhos da princesa, grandes, profundos e luminosos, parecia que às vezes emanavam raios de luz quente, eram tão belos que muitas vezes, apesar da simplicidade do seu rosto, conferiam-lhe um poder de atração maior do que o da beleza. Mas a princesa nunca via a bela expressão de seus próprios olhos, o olhar que tinham quando ela não estava pensando em si mesma. Como acontecia com todos, seu rosto assumia uma expressão forçada e artificial assim que se olhava no espelho, e ela continuou a ler. Moscou inteira só fala de guerra. Um dos meus 2 irmãos já está no exterior, o outro está com a guarda, que está começando sua marcha para a fronteira. Nosso querido imperador deixou São Petersburgo e acredita-se que ele pretende expor sua preciosa pessoa aos riscos da guerra. Que Deus permita que o monstro corso que está destruindo a paz da Europa seja derrotado pelo anjo que o Todo-Poderoso, em sua bondade, nos deu como soberano. Para não falar dos meus irmãos, esta guerra me privou de uma das relações mais queridas do meu coração.
Refiro-me ao jovem Nicolau Rostov, que, com seu entusiasmo, não suportou ficar inativo e deixou a universidade para se juntar ao exército. Confesso a você, querida Maria, que apesar de sua extrema juventude, sua partida para o exército foi uma grande tristeza para mim. Este jovem de quem lhe falei no verão passado, é tão nobre e cheio daquela jovialidade genuína que raramente se encontra hoje em dia entre os nossos jovens de 20 anos, e principalmente é tão franco e tem tanto coração. Ele é tão puro e poético que minha relação com ele, por mais passageira que tenha sido, foi um dos mais doces consolos para meu pobre coração que já sofreu tanto. Um dia contarei a você sobre nossa despedida e tudo o que foi dito então. Isso ainda está muito recente. Ah, minha cara amiga, você tem sorte de não conhecer essas alegrias e tristezas pungentes. Você tem sorte, pois estas últimas costumam ser as mais fortes. Sei muito bem que o Conde Nicolau é jovem demais para ser mais do que um amigo para mim, mas essa doce amizade, essa intimidade poética e pura, era o que meu coração precisava. Mas chega disso. A principal notícia sobre a qual todos em Moscou comentam é a morte do velho Conde Bezukov e sua herança. Que coincidência! As três princesas receberam muito pouco, o príncipe Vassili nada, e foi o senhor Pierre quem herdou toda a propriedade, e além disso, foi reconhecido como legítimo, de modo que agora ele é o Conde Bezukov e possuidor da mais fina fortuna da Rússia. Corre o boato de que o príncipe Vassili teve um papel muito desprezível neste caso e que voltou para São Petersburgo bastante desolado. Confesso que entendo muito pouco sobre todos esses assuntos de testamentos e heranças, mas sei que, desde que este jovem, a quem todos conhecíamos simplesmente como Monsieur Pierre, se tornou o Conde Bezukov e dono de uma das maiores fortunas da Rússia, tenho me divertido muito observando a mudança no tom e nos modos das mães sobrecarregadas por filhas em idade de casar e das próprias moças em relação a ele. Embora, entre nós, ele sempre me tenha parecido um sujeito de má índole. Quanto aos últimos 2 anos, as pessoas têm se divertido encontrando maridos para mim, a maioria dos quais eu nem conheço, e as crônicas de casamento de Moscou agora falam de mim como a futura condessa Bezukova. Mas você entenderá que não tenho nenhuma ambição por esse título. A propósito de casamentos, você sabia que há algum tempo aquela tia universal, Anna Mikhailovna, me contou, sob o mais absoluto segredo, sobre um plano de casamento para você? Não se trata de algo mais, nada menos do que com Anatoly, filho do príncipe Vassili, a quem desejam reformar casando-o com alguém rico e distinto, e a escolha de seus parentes recaiu sobre você. Não sei o que você pensará disso, mas considero meu dever informá-la. Dizem que ele é muito bonito e um tremendo pervertido. Isso é tudo que consegui descobrir sobre ele. Mas chega de fofocas. Estou no fim da minha segunda folha de papel e mamãe me mandou me chamar para jantar na casa dos Apraxins. Leia o livro místico que estou lhe enviando. Ele faz um enorme sucesso por aqui, embora haja coisas nele difíceis para a frágil mente humana compreender. É um livro admirável, que acalma e eleva a alma. Adeus. Dê meus cumprimentos ao seu pai e meus cumprimentos à senhorita Bonhien. Um abraço, pois te amo. Júlia. PS. Me dê notícias do seu irmão e da sua adorável esposa. A princesa ponderou por um instante com um sorriso pensativo e seus olhos luminosos brilharam, transformando completamente seu rosto. Então, de repente, se levantou e, com passos pesados, se dirigiu à mesa, pegou uma folha de papel e sua mão deslizou rapidamente sobre ela. Esta é a resposta que escreveu também em francês. Querida e preciosa amiga, sua carta do dia 13 me deixou muito feliz. Então, você ainda me ama?
minha romântica Júlia. A separação da qual você tanto fala mal parece não ter surtido o efeito de costume em você. Você se queixa da nossa separação? O que eu deveria dizer se eu ousasse me queixar? Eu que estou privada de todos que me são queridos? Ah, se não tivéssemos a religião para nos consolar, a vida seria muito triste. Por que você acha que eu deveria julgar severamente seu afeto por aquele rapaz? Em tais assuntos, sou severo apenas comigo mesmo. Compreendo esses sentimentos nos outros, e se nunca os senti, não posso aprová-los, mas também não os condeno. Apenas me parece que o amor cristão, o amor ao próximo, o amor ao inimigo, é mais digno, mais doce e melhor do que os sentimentos que os belos olhos de um rapaz podem inspirar em uma jovem romântica e amorosa como você. A notícia da morte do conde Bezukov chegou até nós antes da sua carta e meu pai ficou muito abalado. Ele diz que o conde foi o penúltimo representante do grande século e que agora é a vez dele, mas que fará tudo o que puder para que sua vez chegue o mais tarde possível. Que Deus nos livre dessa terrível desgraça. Discordo de você a respeito de Pierre, a quem conheci quando criança. Ele sempre me pareceu ter um coração excelente, e essa é a qualidade que mais prezo nas pessoas. Quanto à sua herança e ao papel desempenhado pelo príncipe Vassili, é muito triste para ambos. Ah, minha cara amiga, as palavras de nosso divino Salvador, de que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, são terrivelmente verdadeiras. Tenho pena do príncipe Vassili, mas ainda mais de Pierre, tão jovem e sobrecarregado com tamanha riqueza, a que tentações estará exposto? Se me perguntassem o que mais desejo na terra, seria ser mais pobre do que o mais pobre dos mendigos? Mil agradecimentos, cara amiga, pelo livro que me enviou e tem feito tanto sucesso em Moscou. Contudo, como me diz que, entre algumas coisas boas, ele contém outras que nossa frágil compreensão humana não consegue aprender, me parece inútil gastar tempo lendo algo ininteligível e, portanto, sem qualquer fundamento. Nunca consegui entender a predileção que algumas pessoas têm por confundir suas mentes com livros místicos que apenas despertam dúvidas e aguçam a imaginação, dando-lhes uma inclinação para o exagero, totalmente contrária à simplicidade cristã. Leiamos antes as epístolas e os evangelhos. Não busquemos desvendar os mistérios que contêm, pois como podemos nós, miseráveis pecadores que somos, conhecer os terríveis e santos segredos da providência, enquanto permanecemos nesta carne que forma um véu impenetrável entre nós e o eterno? Nos limitemos antes ao estudo das sublimes regras que nosso divino Salvador nos deixou para nos guiar aqui na terra. Procuremos conformarmos a elas e segui-las, e sejamos persuadidos de que quanto menos deixarmos nossas frágeis mentes humanas vagarem, mais agradaremos a Deus, que rejeita todo conhecimento que não vem dele. E quanto menos buscarmos desvendar o que ele se dignou ocultar de nós, mais cedo ele nos concederá a sua revelação por meio de seu divino Espírito. Meu pai não me falou de nenhum pretendente. Apenas disse que recebeu uma carta e que aguarda a visita do príncipe Vassili. Quanto a este projeto de casamento para mim, direi a você, minha querida amiga, que considero o casamento uma instituição divina à qual devemos nos conformar. Por mais doloroso que seja, se o Todo-Poderoso me incumbir dos deveres de esposa e mãe, vou procurar cumpri-los com a maior fidelidade possível, sem me perturbar examinando meus sentimentos por aquele que ele me der como marido. Recebi uma carta do meu irmão anunciando sua chegada iminente a Lysiagore com sua esposa. Essa alegria, porém, será breve, pois ele nos deixará novamente para participar desta infeliz guerra na qual fomos arrastados, sabe-se lá como ou porquê. Não apenas onde você está,
No centro dos acontecimentos e do mundo é onde se fala de guerra, mas, mesmo aqui, em meio ao trabalho no campo e à calmaria da natureza, os moradores da cidade consideram característica do interior. Rumores de guerra são ouvidos e sentidos dolorosamente. Meu pai só fala de marchas e contramarchas, coisas das quais não entendo nada, e anteontem, durante minha caminhada diária pela vila, presenciei uma cena de partir o coração. Era um comboio de recrutas alistados entre nosso povo, partindo para o exército. Você deveria ter visto o estado das mães, esposas e filhos dos homens que estavam indo e deveria ter ouvido os soluços. Parece que a humanidade se esqueceu das leis de seu divino Salvador, que pregou o amor e o perdão das ofensas, e que os homens atribuem o maior mérito à habilidade em matar uns aos outros. Adeus, querida e bondosa amiga, que nosso divino Salvador e sua Santíssima Mãe o guardem em seu santo e onipotente cuidado. Maria. Ah, então vai enviar uma carta à princesa? Eu já enviei a minha. Escrevi para minha pobre mãe, disse a sorridente Mademoiselle Bourienne, rapidamente em seu tom agradável e suave, com um R gutural. Ela trouxe para o mundo árduo, melancólico e sombrio da Princesa Maria uma atmosfera completamente diferente, despreocupada, alegre e autossatisfeita. Princesa, preciso avisá-la, acrescentou ela, baixando a voz e, evidentemente, ouvindo a si mesma com prazer e falando com um tom exageradamente afetado. O príncipe andou repreendendo Michael Ivanovich. Ele está de muito mau humor, muito mal-humorado. Esteja preparada. Ah, minha querida amiga, respondeu a princesa Maria. Eu lhe pedi que nunca me alertasse sobre o senso de humor de meu pai. Não me permito julgá-lo e não gostaria que outros o fizessem. A princesa olhou para o relógio e, percebendo que estava 5 minutos atrasada para começar a praticar clavicórdio, entrou na sala de estar com uma expressão alarmada. Entre o meio-dia e 2 horas, conforme o cronograma do dia, o príncipe descansava e a princesa tocava clavicórdio. Capítulo 26. O criado de cabelos grisalhos estava sentado sonolento, ouvindo o ronco do príncipe, que se encontrava em seu amplo escritório. Do outro lado da casa, através das portas fechadas, chegava o som de passagens difíceis, repetidas 20 vezes, de uma sonata de Dussek. Nesse instante, uma carruagem fechada e outra com capota pararam em frente à varanda. O príncipe André saiu da carruagem, ajudou sua jovem esposa a descer e a deixou entrar na casa antes dele. O velho Ticon, usando uma peruca, colocou a cabeça para fora da porta da antecâmara, relatou em um sussurro que o príncipe estava dormindo e fechou a porta apressadamente. Ticon sabia que nem a chegada do filho nem qualquer outro evento incomum deveriam perturbar a ordem estabelecida do dia. O príncipe André aparentemente sabia disso tão bem quanto Ticon. Olhou para o relógio como se quisesse verificar se os hábitos do pai haviam mudado desde a última vez que se estivera em casa e, tendo-se certificado de que não, voltou-se para a esposa. Ele vai se levantar em 20 minutos. Vamos até o quarto da Maria, disse ele. A princesinha havia engordado um pouco neste tempo, mas seus olhos e seus lábios curtos, macios e sorridentes, se iluminaram quando ela começou a falar com a mesma alegria e delicadeza de sempre. Ora, isto é um palácio, disse ela ao marido, olhando em volta com a expressão com que as pessoas elogiam o anfitrião num baile. Vamos, depressa, depressa! E lançando um olhar ao redor, sorriu para Ticon, para o marido e para o lacaio que os acompanhava. Será que a Maria está praticando? Vamos lá em silêncio e a pegaremos de surpresa. O príncipe André seguiu-a com uma expressão cortês, mas triste. Você envelheceu, Ticon, disse ele de passagem ao velho que beijou sua mão.
Antes que chegassem à sala de onde vinham os sons do clavicórdio, a bela francesa de cabelos claros, Mademoiselle Bourienne, saiu correndo aparentemente em êxtase. Ah, que alegria para a princesa! Exclamou ela. Finalmente, preciso contar a ela. Não, não, por favor, não. Você é Mademoiselle Bourienne, disse a princesinha, a beijando. Eu já a conhecia por causa da amizade da minha cunhada com você. Ela não estava nos esperando? Eles se aproximaram da porta da sala de estar, de onde vinha o som da passagem da sonata, repetida inúmeras vezes. O príncipe André parou e fez uma careta, como se esperasse algo desagradável. A pequena princesa entrou na sala. O corredor se interrompeu no meio. Ouviu-se um choro, seguido pelos passos pesados da princesa Maria e o som de beijos. Quando o príncipe André entrou, as duas princesas, que só haviam se encontrado uma vez, por um breve instante, em seu casamento, estavam abraçadas, pressionando os lábios calorosamente onde quer que se tocassem. Mademoiselle Bourienne, que estava perto delas, com a mão no peito, um sorriso beatífico e visivelmente pronta tanto para chorar quanto para rir. O príncipe André deu de ombros e franziu a testa, como fazem os amantes da música ao ouvirem uma nota desafinada. As duas mulheres se soltaram e, como se temessem que fosse tarde demais, seguraram as mãos uma da outra, beijando-as e afastando-as, e começaram a se beijar novamente no rosto. Para a surpresa do príncipe André, ambas começaram a chorar e se beijaram mais uma vez. Mademoiselle Bourienne também começou a chorar. O príncipe André evidentemente se sentiu desconfortável, mas para as duas mulheres pareceu bastante natural que chorassem. E aparentemente nunca lhes passou pela cabeça que pudesse ter sido diferente naquele encontro. Ah, minha querida! Ah, Maria! Exclamaram de repente e depois riram. Eu sonhei ontem à noite. Vocês não estavam nos esperando? Ah, Maria, você emagreceu? E você engordou. Reconheci a princesa imediatamente, acrescentou Mademoiselle Bourienne. E eu não fazia ideia, exclamou a princesa Maria. Ah, André, eu não te vi. O príncipe André e sua irmã de mãos dadas se beijaram, e ele disse a ela que continuava a mesma chorona de sempre. A princesa Maria se virou para o irmão, e através das lágrimas, o olhar amoroso, caloroso e gentil de seus grandes olhos luminosos, tão belos naquele momento, repousou no rosto do príncipe André. A princesinha falava sem parar, seu lábio superior curto e macio tocando continuamente e rapidamente o lábio inferior rosado, quando necessário, e se retraindo no instante seguinte, quando seu rosto se iluminava com um sorriso de dentes brilhantes e olhos cintilantes. Contou sobre um acidente que sofreram na colina Spassky, que poderia ter sido grave para ela em seu estado. Imediatamente depois informou que havia deixado todas as suas roupas em São Petersburgo e que Deus sabia com que teria que se vestir ali, e que André havia mudado completamente, e que Kitty Unditsova havia se casado com um homem mais velho e que havia uma pretendente para Maria, um de verdade, mas que falariam disso mais tarde. A princesa Maria ainda olhava silenciosamente para o irmão e seus belos olhos estavam cheios de amor e tristeza. Era evidente que ela seguia uma linha de pensamento independente das palavras da cunhada. Em meio à descrição da última festa em São Petersburgo, ela se dirigiu ao irmão. Então você vai mesmo para a guerra, André? Disse ela, suspirando. Lizzie também suspirou. Sim, e até amanhã, respondeu o irmão dela. Ele está me deixando aqui. Sabe Deus por quê? Quando ele poderia ter sido promovido? A princesa Maria não ouviu até o fim, mas, continuando seus pensamentos, voltou-se para a cunhada, lançando-lhe um olhar terno. É certo? Perguntou ela. O semblante da princesinha mudou. Ela suspirou e disse: sim, com certeza. Ah, é muito horrível.
Seu lábio se curvou para baixo. Ela aproximou o rosto da cunhada e, inesperadamente, começou a chorar novamente. Ela precisa descansar, disse o príncipe André, franzindo a testa. Não acha, Lizzie? Leve-a para seu quarto e eu irei falar com meu pai. Como ele está? Idêntico? Sim, exatamente igual. Embora eu não saiba qual será a sua opinião, respondeu a princesa alegremente. E os horários são os mesmos? E os passeios pelas avenidas? E o torno? Perguntou o príncipe André com um sorriso quase imperceptível que demonstrava que, apesar de todo o amor e respeito que sentia pelo pai, ele tinha consciência de suas fraquezas. Os horários são os mesmos, e o torno, e também as aulas de matemática e geometria, disse a princesa Maria alegremente, como se suas aulas de geometria estivessem entre os maiores prazeres de sua vida. Passados os 20 minutos, quando chegou a hora de o velho príncipe se levantar, Ticon veio chamar o jovem príncipe até seu pai. O velho, em honra à chegada do filho, fez uma exceção à sua rotina habitual. Ordenou que os deixassem entrar em seus aposentos enquanto se arrumava para o jantar. O velho príncipe sempre se vestia à moda antiga, com um casaco antigo e os cabelos empoados, e quando o príncipe André entrou no camarim do pai, não com o olhar e os modos desdenhosos e que ostentava na sala de estar, mas com um semblante animado com que conversava com Pierre, o velho estava sentado em uma grande poltrona revestida de couro, envolto em um manto empoado, confiando a cabeça a Ticon. Ah, eis o guerreiro! Quer derrotar Bonaparte? Disse o velho, sacudindo a cabeça empoada tanto quanto a cauda, que Ticon segurava firmemente para trançar permitia. Pelo menos você precisa enfrentá-lo direito, senão, se ele continuar assim, logo nos terá também como seus súditos. Como vai você? E estendeu a bochecha. O velho estava de bom humor depois da soneca antes do jantar. Ele costumava dizer que uma soneca depois do jantar era prata, antes do jantar, ouro. Ele lançava olhares felizes e discretos para o filho por baixo das sobrancelhas grossas e espessas. O príncipe André aproximou-se e beijou o pai no local indicado. Não respondeu ao assunto favorito do pai, zombar dos militares da época, e em particular de Bonaparte. Sim, meu pai. Vim até o senhor e trouxe minha esposa que está grávida, disse o príncipe André, acompanhando cada movimento do rosto do pai com um olhar ansioso e respeitoso. Como vai a sua saúde? Só os tolos e os libertinos adoecem, meu rapaz. Você me conhece. Estou ocupado da manhã à noite. Sou abstêmio, então é claro que estou bem. Graças a Deus, disse seu filho sorrindo. Deus não tem nada a ver com isso. Bem, continue, prosseguiu ele, voltando ao seu passatempo. Diga-me, como os alemães lhe ensinaram a lutar contra Bonaparte com essa nova ciência que você chama de estratégia? O príncipe André sorriu. Dê-me um tempo para me recompor, pai, disse ele com um sorriso que demonstrava que as fraquezas do pai não impediam o filho de amá-lo e honrá-lo. Ora, ainda não tive tempo de me acalmar. Bobagem, bobagem! Exclamou o velho, sacudindo a trança para verificar se estava bem presa e agarrando a mão do rapaz. A casa para sua esposa está pronta. A princesa Maria a levará para lá e a apresentará a todos, e elas conversarão sem parar. É assim que as mulheres deles são. Estou feliz em tê-la. Sente-se e converse. Sobre o exército de Michelson eu entendo. O de Tolstói também. Uma expedição simultânea. Mas o que o exército do Sul fará? A Prússia é neutra? Disso eu sei, e a Áustria como é? Disse ele, levantando-se da cadeira e caminhando de um lado para o outro na sala, seguido por Ticon, que correu atrás dele, entregando-lhe as diversas peças de roupa. E a Suécia? Como eles atravessarão a Pomerânia? O príncipe André, vendo a insistência do pai, começou. A princípio com relutância, mas gradualmente com mais e mais animação, e por hábito, mudando inconscientemente do russo para o francês à medida que prosseguia.
a explicar o plano de operação para a campanha vindoura. Explicou como um exército de 90 mil homens ameaçaria a Prússia para tirá-la da neutralidade e arrastá-la para a guerra. Como parte desse exército se juntaria a algumas forças suecas em Stralsund, como 220 mil austríacos, com 100 mil russos, operariam na Itália e no Reno. Como 50 mil russos e outros tantos ingleses desembarcariam em Nápoles, e como uma força total de 500 mil homens atacariam os franceses por diferentes flancos. O velho príncipe não demonstrou o menor interesse durante a explicação, mas, como se não a estivesse ouvindo, continuou a se vestir enquanto caminhava, o interrompendo inesperadamente 3 vezes. Em uma delas, parou-o gritando: "O de branco! O de branco!" Isso significava que Tico não lhe entregaria o colete que ele queria. Em outra ocasião, ele o interrompeu dizendo: "E ela vai ficar confinada em breve?" E, balançando a cabeça em tom de reprovação, disse: "Ah, que pena, que pena. Continue. Vamos, continue." A terceira interrupção ocorreu quando o príncipe André estava terminando sua descrição. O velho começou a cantar com a voz rouca da velhice: "Marlborough vai para a guerra. Só Deus sabe quando ele voltará." Seu filho apenas sorriu. "Não estou dizendo que aprova o plano", disse o filho. "Estou apenas lhe dizendo qual é. Napoleão também já formulou o seu, não pior do que este." "Bem, você não me disse nada de novo", repetiu o velho, pensativamente e rapidamente. "Vá para a sala de jantar." Capítulo 27. Na hora marcada, o príncipe, empoado e barbeado, entrou na sala de jantar onde sua nora, a princesa Maria e Mademoiselle Bourienne já o aguardavam juntamente com seu arquiteto, que, por um estranho capricho do seu patrão, foi admitido à mesa, embora a posição daquele insignificante indivíduo fosse tal que certamente não lhe permitisse esperar tal honra. O príncipe, que geralmente se mantinha muito fiel às distinções sociais e raramente admitia até mesmo importantes funcionários do governo à sua mesa, havia escolhido inesperadamente Michael Ivanovich, que sempre ia para um canto assoar o nariz em seu lenço xadrez para ilustrar a teoria de que todos os homens são iguais, e mais de uma vez havia deixado claro para sua filha que Michael Ivanovich não era nem um pouco pior do que você ou eu. No jantar, o príncipe costumava conversar com o taciturno Michael Ivanovich com mais frequência do que com qualquer outra pessoa. Na sala de jantar, que, como todos os cômodos da casa, era extremamente imponente, os membros da casa e os criados, um atrás de cada cadeira, aguardavam a entrada do príncipe. O mordomo-chefe, com o guardanapo no braço, examinava a mesa posta, fazendo sinais aos criados e lançando olhares ansiosos do relógio para a porta por onde o príncipe entraria. O príncipe André observava uma grande moldura dourada, nova para ele, contendo a árvore genealógica dos príncipes Bolkonsky, em frente à qual pendia outra moldura semelhante com um retrato mal pintado, evidentemente pela mão do artista pertencente à propriedade, de um príncipe reinante com coroa, um suposto descendente de Rurik e ancestral dos Bolkonsky. O príncipe André, olhando novamente para a árvore genealógica, balançou a cabeça, rindo como ri um homem que contempla um retrato tão fiel ao original que chega a ser engraçado. "Como isso se parece com ele?" disse ele à princesa Maria, que se aproximava dele. A princesa Maria olhou para o irmão surpresa. Ela não entendia do que ele estava rindo. Tudo o que seu pai fazia lhe inspirava reverência e era inquestionável. "Todo mundo tem seu ponto fraco", continuou o príncipe André. "Imagine só, com uma mente tão brilhante, se entregando a tamanha bobagem." A princesa Maria não conseguia entender a ousadia da crítica do irmão e estava prestes a responder quando os passos esperados foram ouvidos vindos do escritório. O príncipe entrou rápida e alegremente, como era de seu costume, como se quisesse contrastar intencionalmente a vivacidade de seus modos com a formalidade rigorosa de sua casa. Nesse instante, o grande relógio bateu 2 horas e outro
com um som estridente, juntou-se ao toque vindo da sala de estar. O príncipe parou. Seus olhos vivos e brilhantes, por baixo das sobrancelhas grossas e espessas, examinaram severamente todos os presentes e pousaram na pequena princesa. Ela sentiu, como os cortesãos sentem quando o czar entra, a sensação de medo e respeito que o velho inspirava em todos ao seu redor. Ele acariciou seus cabelos e depois deu-lhe um tapinha desajeitado na nuca. Que bom te ver, disse ele, olhando-a atentamente nos olhos. E então foi rapidamente para o seu lugar e se sentou. Sente-se, Michael Ivanovitch. Ele indicou um lugar ao lado dele para sua nora. Um lacaio moveu a cadeira para ela. Oh, oh, disse o velho, lançando um olhar para a figura rechonchuda dela. Você está com pressa? Isso é ruim. Ele riu de seu jeito seco, frio e desagradável de sempre, apenas com os lábios e não com os olhos. Você deve caminhar o máximo possível, disse ele. A princesinha não ouviu, ou não quis ouvir, as palavras dele. Permaneceu em silêncio e pareceu confusa. O príncipe lhe perguntou sobre o pai, e ela começou a sorrir e a falar. Ele perguntou sobre conhecidos em comum, e ela ficou ainda mais animada e tagarelou sem parar, contando-lhe saudações de várias pessoas e as fofocas da cidade. A condessa Apraxina, coitada, perdeu o marido e chorou muito, disse ela, ficando cada vez mais animada. À medida que ela se animava, o príncipe a olhava com crescente severidade e, de repente, como se a tivesse estudado suficientemente e formado uma ideia definitiva sobre ela, virou-se e dirigiu-se para Michael Ivanovitch. Bem, Michael Ivanovitch, nosso Bonaparte vai passar por maus bocados. O príncipe André, ele sempre falava assim do filho, tem me contado quais forças estão sendo reunidas contra ele, enquanto você e eu nunca tivemos muita consideração por ele. Michael Ivanovitch não fazia a mínima ideia de quando você e eu tínhamos dito tais coisas sobre Bonaparte, mas, entendendo que era desejado como um pretexto para abordar o tema predileto do príncipe, olhou para o jovem príncipe com um olhar inquisitivo, imaginando o que viria a seguir. Ele é um grande estrategista, disse o príncipe ao filho, apontando para o arquiteto. E a conversa voltou-se novamente para a guerra, para Bonaparte e para os generais e estadistas da época. O velho príncipe parecia convencido não só de que todos os homens da época eram meros bebês que desconheciam o básico da guerra ou da política, e que Bonaparte era um pequeno francês insignificante, bem-sucedido apenas porque não havia mais nenhum Potemkin ou Suvorov para se opor a ele, mas também estava convencido de que não havia dificuldades políticas na Europa nem uma guerra de verdade, mas apenas uma espécie de teatro de marionetes no qual os homens da época atuavam, fingindo fazer algo real. O príncipe André tolerava alegremente o ridículo do pai em relação aos novos homens, incentivando-o a continuar e o ouvindo com evidente prazer. O passado sempre parece bom, disse ele. Mas o próprio Suvorov não caiu numa armadilha que Moreau lhe preparou? Do qual não soube escapar? Quem te disse isso? Quem? Gritou o príncipe. Suvorov! E puxou o prato bruscamente, que Tikhon apanhou com rapidez. Suvorov! Pense bem. Príncipe André. 2. Frederico e Suvorov. Moreau. Moreau teria sido prisioneiro se Suvorov tivesse tido carta branca, mas ele tinha em suas mãos o Hofs, Kriegs, Wurst, Schnaps, Haff. Isso teria deixado o próprio diabo perplexo. Quando você chegar lá, descobrirá o que são esses Hofs, Kriegs, Wurst, Haff. Suvorov não conseguiu lidar com eles. Então, que chance tem Michael Kutuzov? Não, meu caro rapaz, continuou ele. Você e seus generais não se darão bem contra Bonaparte.
Vocês terão que chamar os franceses para que os iguais lutem juntos. O alemão Pahlen foi enviado a Nova York, na América, para buscar o francês Moreau, disse ele, aludindo ao convite feito naquele ano a Moreau para entrar no serviço russo. Maravilha! Se os Potemkins, Suvorovs e os alemães de Orlov. Não, rapaz, não. Ou vocês todos perderam o juízo, ou eu já não tenho mais. Que Deus os ajude. Mas veremos o que acontecerá. Bonaparte tornou-se um grande comandante entre eles. Ora, tenha calma. De forma alguma estou dizendo que todos os planos são bons, disse o príncipe André. Apenas estou surpreso com a sua opinião sobre Bonaparte. Pode rir o quanto quiser, mas, mesmo assim, Bonaparte é um grande general. Michael Ivanovich, exclamou o velho príncipe para o arquiteto que, ocupado com seu assado, esperava ter sido esquecido. Eu não lhe disse que Bonaparte era um grande estrategista? E aqui ele diz a mesma coisa. Sem dúvida, Vossa Excelência, respondeu o arquiteto. O príncipe soltou novamente sua risada gélida. Bonaparte nasceu em berço de ouro. Tinha soldados esplêndidos. Além disso, começou atacando os alemães. E só os preguiçosos não conseguiram derrotar os alemães. Desde o princípio do mundo, todos derrotaram os alemães. Eles não derrotaram ninguém, exceto uns aos outros. Ele construiu sua reputação lutando contra eles. E o príncipe começou a explicar todos os erros que, segundo ele, Bonaparte havia cometido em suas campanhas e até mesmo na política. Seu filho não respondeu, mas era evidente que, quaisquer que fossem os argumentos apresentados, ele era tão incapaz quanto o pai de mudar de opinião. Escutou, abstendo-se de responder, e, involuntariamente, se perguntou como aquele velho, vivendo sozinho no campo por tantos anos, podia conhecer e discutir com tanta minúcia e perspicácia todos os recentes acontecimentos militares e políticos europeus. Você acha que sou um velho e não entendo a situação atual? Concluiu o pai. Mas isso me preocupa. Não consigo dormir à noite. Ora, onde esse seu grande comandante demonstrou sua habilidade? Finalizou ele. Isso levaria muito tempo para explicar, pai, respondeu o filho. Pois bem, então vá para o seu Buenos Aires. Mademoiselle Bourrine, eis aqui mais um admirador desse seu imperador fanfarrão, exclamou ele em francês impecável. Sabe, príncipe, eu não sou bonapartista, contarolou o príncipe desafinado e, com uma risada ainda mais desafinada, saiu da mesa. Durante toda a discussão e o resto do jantar, a princesinha permaneceu em silêncio, lançando olhares assustados, ora para o sogro, ora para a princesa Maria. Quando eles se levantaram da mesa, ela pegou o braço da cunhada e a conduziu para outra sala. Seu pai é um homem muito inteligente, disse ela. Talvez seja por isso que tenho medo dele. Oh, ele é tão gentil, respondeu a princesa Maria. Capítulo 28. O príncipe André partiria na noite seguinte. O velho príncipe, sem alterar sua rotina, recolheu-se como de costume após o jantar. A pequena princesa estava no quarto da cunhada. O príncipe André, vestido um casaco de viagem sem dragonas, arrumava suas coisas com seu criado nos aposentos que lhe foram designados. Depois de inspecionar a carruagem e ver os baús sendo colocados dentro dela, ordenou que os cavalos fossem atrelados. Apenas os pertences que sempre carregava consigo permaneceram em seu quarto. Uma pequena caixa, um grande cantil com detalhes em prata, 2 pistolas turcas e um sabre. Um presente de seu pai, que o trouxera do cerco de Oshakov. Todos esses objetos de viagem do príncipe André estavam em excelente estado, novos, limpos e envoltos em capas de tecido cuidadosamente amarradas com fitas. Ao iniciar uma jornada ou mudar seu estilo de vida, os homens capazes de reflexão geralmente se encontram em estado de espírito sério. Nesses momentos,
Eles revisam o passado e fazem planos para o futuro. O rosto do príncipe André parecia muito pensativo e terno. Com as mãos atrás das costas, ele caminhava rapidamente de um canto a outro da sala, olhando fixamente para frente e balançando a cabeça pensativamente. Estaria ele com medo de ir para a guerra ou triste por deixar sua esposa? Talvez ambos, mas, evidentemente, ele não queria ser visto neste estado de espírito, pois, ao ouvir passos no corredor, rapidamente soltou as mãos, parou em uma mesa como se estivesse amarrando a tampa da pequena caixa e assumiu sua habitual expressão tranquila e impenetrável. Era o passo pesado da princesa Maria que ele ouviu. Ouvi dizer que você deu ordens para arrear as rédeas, exclamou ela, ofegante. Aparentemente, ela havia corrido. E eu queria tanto ter outra conversa a sós com você. Deus sabe quanto tempo ficaremos separados novamente. Você não está zangado comigo por ter vindo, né? Você mudou tanto, Andrucha, acrescentou, como se quisesse explicar tal pergunta. Ela sorriu ao pronunciar o apelido carinhoso dele, Andrucha. Era obviamente estranho para ela pensar que aquele homem bonito e austero fosse Andrusha, o menino magro e travesso que foi seu companheiro de brincadeiras na infância. E onde está Lizzie? Perguntou ele, respondendo à pergunta dela apenas com um sorriso. Ela estava tão cansada que adormeceu no sofá do meu quarto. Oh, André, que esposa maravilhosa você tem, disse ela, sentando-se no sofá de frente para o irmão. Ela é uma gracinha, uma criança tão querida e alegre. Eu me afeiçoei muito a ela. O príncipe André permaneceu em silêncio, mas a princesa percebeu o olhar irônico e desdenhoso que se estampava em seu rosto. É preciso ser indulgente com as pequenas fraquezas. Quem está livre delas, André? Não se esqueça de que ela cresceu e foi educada na sociedade, e por isso sua situação atual não é das melhores. Devemos nos colocar no lugar dos outros. Compreender tudo é perdoar tudo. Pense no que deve ser para ela, coitada. Depois de tudo que passou, ser separada do marido e ficar sozinha no campo, nessa situação, é muito difícil. O príncipe André sorriu ao olhar para sua irmã, assim como sorrimos para aqueles que achamos que compreendemos completamente. Você mora no campo e não acha a vida terrível, respondeu ele. Eu? Isso é diferente. Por que falar de mim? Não quero outra vida. E não posso, pois não conheço outra. Mas pense, André. Para uma jovem da alta sociedade, ser enterrada no campo durante os melhores anos de sua vida, completamente sozinha, porque papai está sempre ocupado e eu. Bem, você sabe dos poucos recursos que tem para entreter uma mulher acostumada à alta sociedade. Só existe a Mademoiselle Bourienne. Não gosto nada da sua Mademoiselle Bourienne, disse o príncipe André. Não? Mas ela é tão simpática e gentil, e acima de tudo, dá muita pena. Ela não tem ninguém. Para falar a verdade, não preciso dela, e até me atrapalha. Sabe, eu sempre fui uma selvagem, e agora sou ainda mais. Eu gosto de ficar sozinha. Meu pai gosta muito dela. Ela e Michael Ivanovich são as duas pessoas com quem ele sempre é gentil e bondoso, porque ele foi um benfeitor para ambos. Como diz Sterne, não amamos as pessoas tanto pelo bem que nos fizeram, mas pelo bem que lhes fizemos. Meu pai a acolheu quando ela estava sem teto depois de perder o próprio pai. Ela é muito bem-humorada e meu pai gosta do jeito que ela lê. Ela lê para ele à noite e lê maravilhosamente bem. Bom, para ser franco, Maria, imagino que o caráter do papai às vezes torna as coisas difíceis para você, não é? Perguntou o príncipe André de repente. A princesa Maria ficou primeiro surpresa e depois horrorizada com essa pergunta. Ora, para mim? Para mim? Tentando por mim? Disse ela.
Ele sempre foi bastante severo e agora acho que está ficando muito difícil, disse o príncipe André, aparentemente falando de forma leve sobre o pai para confundir ou testar a irmã. Você é bom em todos os sentidos, André, mas tem uma espécie de orgulho intelectual, disse a princesa, seguindo o fluxo de seus próprios pensamentos em vez da linha da conversa. E isso é um grande pecado. Como se pode julgar o papai? Mas, mesmo que fosse possível, que sentimento, se não veneração, um homem como meu pai poderia evocar? Eu sou tão feliz e satisfeita com ele. Gostaria que todos vocês fossem tão felizes quanto eu. O irmão dela balançou a cabeça, incrédulo. A única coisa que me incomoda. Eu vou lhe dizer a verdade, André. É a maneira como o pai aborda assuntos religiosos. Eu não entendo como um homem de seu intelecto imenso pode não enxergar o que é tão óbvio e se desviar tanto. Isso é a única coisa que me deixa infeliz. Mas, até nisso, tenho notado uma leve melhora ultimamente. Suas sátiras têm sido menos ácidas, e houve um monge que ele recebeu e com quem teve uma longa conversa. Minha querida, receio que você e o seu monge estejam desperdiçando pólvora, disse o príncipe André em tom jocoso, porém terno. Ah, meu amigo, eu só rezo e espero que Deus me ouça, André, disse ela timidamente após um momento de silêncio. André, tenho um grande favor a lhe pedir. Ora, o que foi, querida? Não, prometa que não vai recusar. Não lhe causará nenhum problema e não é nada indigno de você, mas vai me confortar. Prometa, Andrucha, prometa, disse ela, colocando a mão na bolsa, mas sem ainda tirar o que continha, como se o objeto de seu pedido não devesse ser mostrado antes que o pedido fosse atendido. Ela olhou timidamente para o irmão. Ora, mesmo que fosse um grande problema, respondeu o príncipe André, como se adivinhasse do que se tratava. Pois bem, pense o que quiser. Eu sei que você é igualzinho ao papai. Pense o que quiser, mas faça isso por mim. Por favor, faça isso. O pai do papai, o nosso avô, usou isso em todas as suas guerras. Ela ainda não tinha tirado o que estava segurando na bolsa. Então, você promete? Claro. E do que se trata? André, eu te abençoo com este ícone e você deve me prometer que nunca o vai tirar. Você promete? Se não pesar uma tonelada e não quebrar um pescoço? Para te agradar, claro, disse o príncipe André. Mas, imediatamente, percebendo a expressão de dor que sua piada causou no rosto da irmã, se arrependeu e acrescentou: Eu fico feliz, irmã. De verdade. Fico muito feliz, querida. Contra sua vontade, ele o salvará, terá misericórdia de você e o trará para si, pois somente nele há a verdadeira paz, disse ela com a voz embargada pela emoção, erguendo solenemente diante de seu irmão um pequeno ícone oval, antigo, de rosto escuro, do Salvador, em uma moldura de ouro, preso a uma corrente de prata finamente trabalhada. Ela fez o sinal da cruz, beijou o ícone e o entregou a André. Por favor, André, pelo meu bem. Raios de luz suave emanavam de seus grandes olhos tímidos. Aqueles olhos iluminavam todo o seu rosto magro e doentio, tornando-o belo. Seu irmão teria pegado o ícone, mas ela o impediu. André compreendeu. Fez o sinal da cruz e beijou o ícone. Havia um olhar de ternura, pois ele estava comovido, mas também um lampejo de ironia em seu rosto. Obrigada, meu querido. Ela lhe deu um beijo na testa e sentou-se novamente no sofá. Ficaram em silêncio por um bom tempo. Como eu estava lhe dizendo, André, seja gentil e generoso como sempre foi. Não julgue Lise com severidade.
Ela começou. Ela é tão doce, tão bondosa, e a situação em que ela se encontra agora é muito difícil. Ora, eu não me lembro de ter reclamado da minha esposa para você, Masha, nem de tê-la culpado. Por que você está me dizendo tudo isso? Surgiram manchas vermelhas no rosto da princesa Maria e ela permaneceu em silêncio, como se sentisse culpada. Não lhe disse nada, mas já conversamos com você. E peço desculpas por isso, continuou ele. As manchas se aprofundavam em sua testa, pescoços e bochechas. Ela tentou dizer algo, mas não conseguiu. Seu irmão havia adivinhado corretamente. A princesinha chorara depois do jantar e falou de seus pressentimentos sobre o parto, de como o temia, e reclamara de seu destino, de seu sogro e de seu marido. Depois de chorar, ela adormeceu. O príncipe André sentiu pena da irmã. Saiba disto, Masha. Não posso censurar, não censurei e jamais censurarei minha esposa por nada. E não posso me censurar por nada em relação a ela. E assim será sempre, quaisquer que sejam as circunstâncias. Mas se você quer saber a verdade, se você quer saber se sou feliz, não. Ela é feliz? Não. Mas por que isso acontece, eu sinceramente não sei. Ao dizer isso, ele se levantou, foi até sua irmã e, curvando-se, beijou-lhe a testa. Seus belos olhos brilharam com um fulgor pensativo, bondoso e incomum. Mas ele não olhava para sua irmã e sim por cima da cabeça dela, em direção à escuridão da porta aberta. Vamos até ela, preciso me despedir. Ou então, vá acordar e eu volto já. Petrushka, chamou ele ao seu criado. Vem aqui. Por favor, leve isto. Coloque isto no assento e isto à direita. A princesa Maria se levantou e se dirigiu à porta, mas parou e disse: André, se você tivesse fé, teria se voltado para Deus e pedido a Ele que lhe desse o amor que você não sente, e sua oração teria sido atendida. Bem, talvez, disse o príncipe André. Vá, Masha, eu irei imediatamente. A caminho do quarto da irmã, no corredor que ligava uma ala à outra, o príncipe André encontrou Mademoiselle Bourrine e, sorrindo docemente. Era a terceira vez naquele dia que ela o encontrava em passagens isoladas, com um sorriso extasiado e espontâneo. Ah, pensei que você estivesse no seu quarto, disse ela, corando por algum motivo e desviando o olhar. O príncipe André olhou para ela com severidade e uma expressão de raiva repentinamente tomou conta de seu rosto. Ele não lhe disse nada, mas olhou para sua testa e seus cabelos, sem encará-la nos olhos, com tanto desprezo que a francesa corou e se retirou sem dizer uma palavra. Quando ele chegou ao quarto da irmã, sua esposa já estava acordada e sua voz alegre, apressada, disparou uma palavra após a outra, através da porta aberta. Ela falava como de costume em francês, como se, após uma longa contenção, desejasse recuperar o tempo perdido. Não, mas imagine a velha condessa Zubova, com cachos postiços e a boca cheia de dentaduras, como se estivesse tentando enganar a velhice. Oh, Maria! Essa mesma frase sobre a condessa Zubova e essa mesma risada e o príncipe André já ouvira da esposa na presença de outras pessoas umas 5 vezes. Ele entrou na sala silenciosamente. A princesinha, rechonchuda e rosada, estava sentada numa poltrona com o trabalho nas mãos, falando sem parar, repetindo lembranças de São Petersburgo e até frases. O príncipe André aproximou-se, acariciou-lhe os cabelos e perguntou se ela se sentia descansada depois da viagem. Ela respondeu e continuou a tagarelar. A carruagem com 6 cavalos esperava na varanda. Era uma noite de outono, tão escura que o cocheiro não conseguia ver a barra de sinalização. Criados com lanternas circulavam apressadamente pela varanda. A imensa casa brilhava com as luzes que estavam pelas altas janelas. Os criados se aglomeravam no hall.
aguardando para se despedir do jovem príncipe. Todos os membros da família estavam reunidos no salão de recepção. Michael Ivanovich, Mademoiselle Bourienne, a princesa Maria e a pequena princesa. O príncipe André foi chamado ao escritório do pai, pois este desejava se despedir dele a sós. Todos aguardavam sua saída. O príncipe André entrou no escritório. O velho, com seus óculos de grau e roupão branco, que só usava quando criança, estava sentado à mesa escrevendo. Ele olhou em volta. Já vai? E continuou escrevendo. Sim, vim me despedir. Me dê um beijo aqui. E ele tocou a bochecha. Obrigado, obrigado. Ora, pelo que você me agradece? Por não enrolar e não se agarrar às saias de uma mulher. O serviço acima de tudo. Muito obrigado por isso. E continuou escrevendo de modo que sua pena crepitava e rangia. Bom, se você tem algo a dizer, diga logo. Essas duas coisas podem ser feitas juntas, acrescentou. Bom, sobre minha esposa. Sinto vergonha de deixá-la em suas mãos. Ora, por que falar bobagens? Diga o que quiser. Quando chegar a hora do parto, mandem chamar uma obstetra a Moscou. Que ele esteja aqui. O velho príncipe parou de escrever e, como se não entendesse, fixou seu olhar severo no filho. Sei que ninguém pode ajudar se a natureza não fizer o seu trabalho, disse o príncipe André, visivelmente confuso. Sei que, em 1 milhão de casos, apenas um dá errado, mas é o capricho dela e o meu. Eles andam lhes dizendo coisas. Ela teve um sonho e está assustada. Sim, 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 murmurou o velho príncipe para si mesmo, terminando o que estava escrevendo. Fique tranquilo, eu farei isso. Ele fez o sinal com um gesto teatral e, de repente, virando-se para o filho, começou a rir. É um mau negócio, não é? O que há de errado, pai? A esposa, disse o velho príncipe de forma breve e significativa. Ora, não estou entendendo, disse o príncipe André. Não, não há nada que se possa fazer, rapaz, disse o príncipe. São todos assim. Não se pode desfazer o casamento. Não tenha medo, não contarei a ninguém, mas você mesmo sabe disso. Ele agarrou a mão do filho com seus pequenos dedos ossudos, sacudiu, olhou diretamente no rosto do filho com olhos penetrantes que pareciam enxergar através dele e soltou novamente sua risada gélida. O filho suspirou, admitindo assim que o pai o havia compreendido. O velho continuou a dobrar e selar a carta, pegando e jogando de volta a cara, a cera, o selo e o papel com rapidez de costume. O que fazer? Ela é linda. Eu farei tudo. Fique tranquilo, disse ele em frases abruptas, enquanto selava a carta. André não disse nada. Estava ao mesmo tempo contente e descontente por seu pai o entender. O velho se levantou e entregou a carta ao filho. Escute, disse ele. Não se preocupe com sua esposa. O que pode ser feito será feito. Agora escute. Entregue esta carta a Michael Ilarionovitch. Escrevi para que ele o utilizasse em posições adequadas e não o mantivesse por muito tempo como ajudante. Uma posição ruim. Diga a ele que me lembro dele e que gosto dele. Escreva-me e conte-me como ele o recebeu. Se ele for bom, o sirva. O filho de Nicolau Bolkonsky não precisa servir a ninguém se estiver em desgraça. Agora vem aqui. Ele falava tão rápido que não conseguia terminar nem metade das palavras, mas o filho estava acostumado a entendê-lo. Levou-o até a escrivaninha, levantou a tampa, abriu uma gaveta e tirou um caderno cheio de sua caligrafia firme, alta e compacta. Provavelmente morrerei antes de você. Portanto, lembre-se, estas são as minhas memórias.
As entregue ao imperador após a minha morte. Aqui estão um título lombardo e uma carta. É uma recompensa para quem escrever uma história das guerras de Suvorov. A envie para a academia. Aqui estão algumas anotações para você ler quando eu partir. Você as achará úteis. André não contou ao pai que, sem dúvida, ainda viveria por muito tempo. Ele sentiu que não devia dizer isso. Eu farei tudo, papai, disse ele. Bem, agora. Adeus, meu filho. Ele estendeu a mão para o filho beijar e o abraçou. Lembre-se disto, príncipe André. Se o matarem, isso me magoará, seu velho pai. Ele fez uma pausa inesperada e, de repente, com voz queixosa, gritou: Mas se eu souber que você não se comportou como um filho de Nicolau Bolkonsky, ficarei envergonhado. O senhor não precisava ter me dito isso, papai, disse o filho com um sorriso. O velho permaneceu em silêncio. Eu também queria te pedir, continuou o príncipe André. Se eu for morto e tiver um filho, não deixe que ele seja tirado de você. Como eu disse ontem, o deixe crescer com você, por favor. Não vai deixar a esposa ficar com ele? Disse o velho e riu. Eles permaneceram em silêncio, frente a frente. Os olhos penetrantes do velho estavam fixos nos do filho. Algo se contraiu na parte inferior do rosto do velho príncipe. Já nos despedimos. Vão embora! Gritou ele de repente, em voz alta e furiosa, abrindo a porta. Ora, o que é isso? O quê? Perguntaram as duas princesas ao verem por um instante a porta, o príncipe André e a figura do velho de roupão branco, de óculos e sem peruca, gritando com voz irritada. O príncipe André suspirou e não respondeu. Bem, disse ele, virando-se para a esposa. E esse bem soou friamente irônico, como se ele estivesse dizendo: Agora faça sua apresentação. André? Já, disse a princesinha, empalidecendo e olhando com consternação para o marido. Ele a abraçou, ela gritou e desmaiou em seu ombro. Ele soltou cautelosamente o ombro em que ela estava apoiada, olhou em seu rosto e a colocou cuidadosamente em uma poltrona. Adeus, Maria, disse ele suavemente à irmã, a pegando pela mão e beijando-a, e depois saiu do quarto a passos rápidos. A pequena princesa estava deitada na outra poltrona, Mademoiselle Bourienne massageando as têmporas. A princesa Maria, amparando a cunhada, ainda olhava com seus belos olhos marejados para a porta por onde o príncipe André havia passado e fez o sinal da cruz em sua direção. Do escritório, como tiros de pistola, vinha o som frequente do velho assoando o nariz com raiva. Mal o príncipe André havia saído, a porta do escritório se abriu rapidamente e a figura austera do velho de roupão branco apareceu. Foi embora? Não tem problema, disse ele, e, olhando com raiva para a princesinha inconsciente, balançou a cabeça em reprovação e bateu a porta. E chegamos ao final do vídeo. Tá gostando do nosso conteúdo? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e coloca aqui nos comentários o que está achando da história. Aproveita para dizer qual outro audiobook você gostaria de encontrar aqui no canal. Muito obrigado por nos ouvir e nos vemos na próxima. Tchau!